Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Don't go away, stick around. Participe, você que está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal. Se não quer se inscrever também, deixe seu comentário. Se não quer colocar seu comentário, entra no nosso site www.internationalpulsoresearch.com ou o DACANS. Também pode entrar no Trust. Tá a fim de montar um comitê? Liga aí pro telefone mais 1-385-529-7931. Vou deixar abaixo a descrição. Se você não quer participar também, seja bem-vindo. Pessoal, vamos falar um pouco sobre o ex-presidente Lula, que não aceitou o regime aí semiaberto, né? Essa progressão que ele tem da pena, que ele tem direito, ele já cumpriu 1/6, né, da pena, e a gente sabe muito bem que é um regime diferente daqueles que são impostos por outros tipos de caso. Primeiro, a gente tem que entender que não existia um julgamento, foi uma história criada. Segundo, ele é um preso que foi colocado na superintendência da Polícia Federal, a força, nós entramos todos juntos. Aquele dia que ele foi preso, o Brasil parou, nós estamos dentro desta mesma cela, porque não só feriu a Constituição, como esvaziou a democracia, e o próprio Ministério da Justiça, o Ministério Público, ele aderiu, ele transferiu todos os poderes para Sérgio Moro, para que Sérgio Moro pudesse fazer o que ele fez, com a ajuda de grandes incorporações, para poder destilar não só o Odebrecht, e principalmente a Petrobras. E chegar onde ele chegou, ele que é um juizinho da primeira comarca, entre aspas, um juizinho de primeira instância, da terceira vara de Curitiba, que é o estado que mais tem complacência de leis, a gente não vai entrar no mérito, e tá aí tentando se esquivar, tá querendo falar, vai embora Lula, assina aí porque estão querendo tirar a responsabilidade da merda que eles fizeram, literalmente. E você que tá aí, acompanha a gente. Bom, o plano jurídico, ele tem dois fatores importantes que a gente tem que entender. Pela parte jurídica, ele tem direito a isso. Aí ele aceita se ele quiser. O próprio Jair Bolsonaro já comentou, se ele não quer sair, que fique, entendeu? Mas que ele roubou. Olha só a farsa do protofascismo. Não esquecendo, não vou sair fora do tema, mas eu gostaria de lembrar vocês que a partir de hoje já começam a entrar os vídeos que nós vamos realmente mostrar como vai funcionar a revolução. Para o Brasil, para esse tipo de protofascismo, fascismo, para essas pautas liberais que está acontecendo no Brasil, somente a revolução vai trazer a paz. E o Lula sabe disso. Você que está aí, don't go away, stick around, não vai, participe. Se você quiser realmente montar um comitê, já sabe, o telefone está embaixo. Não quer continuar vendo as coisas acontecer, muitos estão dando risada do circo pegando fogo, não é bem por aí, gente. Então a gente vai mostrar todas as pautas para que a gente possa quebrar essa disruptura do sistema que não inclui a gente. Nunca nós fomos inseridos no capital global mundial. Pelo contrário, nós e o próprio ex-presidente, a Dilma, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Collor, José Sarney, Itamar, enfim, o próprio Michel Temer, todos tiveram conciliação de classe. É o que freia o Brasil, a gente vai estar explicando o porquê a gente precisa dessa revolução. Então a gente sabe que o ex-presidente Lula, ele tem direito de ser regime aberto, já cumpriu a pena, e a gente tem que reconhecer que não houve um julgamento propriamente dito. Então a Operação Lava Jato está armando um esquema, como eu falei no outro vídeo, para que eles possam sair fora. Mas o Lula não é bobo, ele quer realmente provar para a sociedade que foi criada uma armação. Aí depois, automaticamente, se ele também quer que a justiça corte fora o Sérgio Moro como o juiz, que não é mais juiz, que já se vendeu há muito tempo atrás, e agora o ministro da Justiça no Brasil, que não está contribuindo com nada. O desejo dele é vestir gravatinha borboleta e estar no White House, aqui na Casa Branca, como presidente, puxando o saco dos
Trump, que eu não vou entrar em detalhe. Ou seja, então não houve um julgamento. O que foi feito foi o quê? Uma questão política, foi um ato político sem as mediações dos direitos. Ou seja, os procuradores querem se livrar do Lula por causa dos vazamentos do Intercept. É bom você prestar bastante atenção, porque aí, com essa atitude da Operação Lava Jato, essa trap que a gente fala, essa armadilha, né? Essa boca de lobo aí, é para que a própria Operação Lava Jato transfira o novo julgamento para o senhor Bonatti, o Luiz Antônio Bonatti, que agora é o juiz da Operação Lava Jato, foi aquele que bloqueou 78 milhões aí do ex-presidente Lula. Então, se ele sair fora da cadeia, vai sair só com as coisas dele, de repente R$50 no bolso, não se sabe, aí vai ter que desbloquear. Então ele sabe o que está acontecendo agora, a gente sabe muito bem que essas pessoas, eles quebraram com todos os algozes da Constituição, do Estado soberano como um todo, e a gente sabe que o ex-presidente Lula, como qualquer um de nós, temos o direito de poder se manifestar, nós temos direito de ter um julgamento digno, está na declaração, o artigo 10 da própria Constituição. Então, se não houve um processo, nenhum julgamento, então o que a gente está falando aqui? A liberdade da democracia, ela tem restrições, sim ou não? A gente tem que fazer essa análise. Então, o semiaberto não implica de reconhecer a análise jurídica como um todo. Então, o plano político de prender, isolar, foi ilusitado mediante aquilo que a Operação Lava Jato quis fazer para mostrar para a sociedade que realmente o ex-presidente Lula tem culpa no cartório. Só para você ter uma ideia, o Brasil é a segunda maior indústria carcerária do mundo, a primeira norte-americana. Se você for ver, nós temos quase 800 mil brasileiros presos. 40% está sem julgamento. E 40% que está lá, quase 42% que está preso lá, já tem direito ao semiaberto. E não tem processo, porque essas pessoas não têm advogado. Em vez da Operação Lava Jato, enfim, em vez do Ministério Público e Ministério da Justiça, os juízes trabalharem esse lado para que a gente possa desinchar a indústria carcerária, pelo contrário, eles fazem ao contrário. É uma indústria seletiva, com estado de exceção, que transferiu toda a responsabilidade para um monólogo, para um palhaço, para um articulador que trouxe o lawfare de fora daqui da América, levou para o Brasil para poder condenar uma pessoa que realmente representa muito para o Brasil. Ou seja, um ex-presidente da República. E ele também tem os direitos adquiridos como ex-presidente, ou como qualquer um de nós. No mínimo, um julgamento digno, literal. Então a gente tem que entender que o processo de justiça no Brasil, ele foi aniquilado. Existe a mutação da justiça, a politização do judiciário, a mutação, o estado de exceção. Nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo. Foi desconfigurado, existe a política ali dentro. E a gente sabe que tem 5, 6 que estão até o gogó aí enfiado em corrupção, em coisas que jamais vocês queiram imaginar. Então a gente tem que entender que tem que ser quebrado, e somente a revolução ela colapsa esses 3 poderes, e principalmente o executivo e o judiciário, aliás, para que possa haver um sistema de justiça de transição, ou seja, possamos reguer novamente um Brasil onde nós iremos colapsar o sistema financeiro, principalmente a dívida, e fazer o assentamento, reforma agrária, reforma tributária, uma unicâmara onde nós vamos ter mais congresso, somente deputados, e assim vai, gente. E a partir de hoje vai começar a sair os vídeos para que você realmente possa entender um pouco sobre o que pode acontecer. Então, o que a gente tem que entender desses sintomas de caráter político e não jurídico foi a anatomia montada pelo lawfare através das delações. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, porque as pessoas absorveram aquilo que a mídia ajudou no golpe com o dedo de Washington,
destilar o ódio e o separatismo e comprar a ideia do mesmo discurso, dizendo que ele é o chefe da quadrilha, que ele roubou, que o PT ficou 14 anos no poder, não fez nada, que vai para Cuba e vai para Venezuela, aquilo que a gente já sabe. Primeiro, as pessoas que criticam não sabem nem o que ele roubou. Roubou o quê? Eles não conseguem falar. Vai para Cuba, não sabe como foi a Revolução Cubana, não sabe nem como que é lá. Eu já fui. Como é que foi a Revolução Bolivariana na Venezuela? As pessoas também não têm a mínima ideia. Então, a gente tem que quebrar essa dicotomia, entrar na realidade, que a gente sabe realmente que não teve um julgamento. Claro que se o Lula sair e pela lei, a verdadeira lei realmente dentro dessas benesses, a gente tem que analisar que ele terá um outro julgamento, mas um julgamento digno, para que a gente possa reconhecer mesmo se existe ou não existe um sistema jurídico num país. Então, essas questões ilusitáveis aí de caráter político e não jurídico traz essa rotina de um sintoma de um julgamento que a gente sabe que foi partidário. A gente sabe que toda a intenção de Sérgio Moro realmente foi para poder conduzir a imagem, para montar um trampolim para poder ser o que realmente ele é. Agora ele não é mais juiz. A gente sabe que ele está como Ministério da Justiça e não está contribuindo absolutamente com nada. Então, a própria justiça, junto com o golpe, a politização, junto com essa mutação que o próprio ministro Barroso colocou no STF, transferiu essa responsabilidade e transferiu essa carga para o Sérgio Moro, para que ele possa ter um tribunal de exceção e principalmente um tribunal de poder. A gente tem que entender que para anular, para que o Lula, é o que ele bate na tecla, ele quer que realmente a justiça prove da mesma forma que fizeram a prisão coercitiva, da mesma forma que eles carimbem cancelado e que realmente possa anular o processo pelo qual e passar por um julgamento digno. E a gente está vendo que a Operação Lava Jato é uma armação, está querendo fazer isso literalmente para poder transferir todos os direitos para que o Luiz Antônio Bonatti possa realmente condená-lo da forma que ele quer. Aí ele vai falar, não, ele não está envolvido na operação, ele não está nas mensagens da Vaza Jato. Então, isso é importante e o ex-presidente Lula ele percebeu e ele não está deixando se entrar literalmente em contradição. Legal, então, gente, espero que vocês possam ter entendido um pouco da ameaça que nós estamos vivendo. Jamais nós estamos no estado fascista e de proto-fascismo no Brasil. Nós nunca imaginaríamos que essas coisas iriam acontecer. E você que está assistindo aí, você tem que prestar bastante atenção, porque as coisas só vão acontecer quando você começar a melhorar e agir. Não adianta a gente transferir esperando que alguém faça o que cabe a nossa responsabilidade de fazer. Somente nós, através de uma revolução, com o empoderamento das pessoas, através de emancipação, nós vamos mudar o país. Não adianta ficar esperando, mesmo pelo ex-presidente Lula, a gente não se sabe. Tudo isso que nós estamos vivendo, essas pautas ultraconservadoras do neoliberalismo, eles vieram para ficar. O Brasil está dividido. Nós temos aí 70% desorganizado, 30% organizado para um outro lado, e tem pessoas adeptas a esse neofascismo no Brasil, com essas questões identitárias, que está confundindo a mente de muita gente. Muitas das pessoas votaram pela questão da religiosidade e da sexualidade. Isso é difundido hoje na sociedade. Foi o discurso identitário de Donald Trump aqui nos Estados Unidos e o de Jair Bolsonaro no Brasil. E agora, essas questões vão resolver a situação de um país que já tem 40 milhões de pessoas correndo da polícia vendendo olha água ou não. 20% sem carteira assinada.
A reforma da Previdência está custando R$ 83 de cada trabalhador todos os meses. Para onde vai esse dinheiro? Para um fundo de investidor de capitalização? Sim ou não? Vocês têm que entender que o buraco é bem mais embaixo e somente nós vamos conseguir mudar pela primeira vez na história no Brasil. Somente nós vamos ter que quebrar com esse pacto federativo, principalmente com essa conciliação de classe que drena todos os setores estratégicos, principalmente coloca o Brasil em total dependência, em todos os aspectos, principalmente a economia. A política puxa a economia e a economia vice-versa. A gente sabe muito bem. Se o Bolsonaro falar amanhã alguma coisa, a bolsa despenca, o dólar sobe, você paga caro. Tem que entender isso, gente. Um grande abraço, Robert for International Pulso Research. Don't go away, stick around. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Se você não gostou, deixa a sua crítica. Não tem problema. A gente está aqui para ajudar uns aos outros. De graça. Né, Daisy? Cadê a Daisy? Vem cá, Daisy. Nossa, dá tchau, Daisy. A Daisy está com uma cor diferente. Tchau.